Olá, o Saber Direito Debate está começando, sejam bem-vindos. Hoje a nossa conversa é com o advogado Murilo Jacobi Fernandes. Vamos falar de carreira, de direito portuário, de livros e também sobre licitações. O Murilo esteve durante toda essa semana aqui na nossa programação apresentando um curso no Saber Direito sobre concessões no direito portuário, uma área que vem ganhando cada vez mais espaço. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Professor, vamos começar com uma curiosidade. O senhor começou a carreira na área pública. O que te fez sair dela? Natália, isso é uma questão complicada. Eu acho que é muito perfil. Eu sempre fui muito curioso de tentar ver coisas diferentes, trabalhar com coisas diferentes. E na advocacia, principalmente no que eu mexo hoje, que são as licitações, a advocacia me permite muito mais do que meu trabalho no serviço público. Né? Cada vez que chega uma licitação de uma questão diferente, de uma obra de rodovia, de uma usina eólica, de um sistema de informática, eu tenho que aprender sobre isso. E eu acho que isso agrega muito conhecimento, a gente acaba conhecendo diversas áreas. Então, a advocacia me conquista muito mais por conta disso. E como servidor público no Tribunal Regional do Trabalho, o senhor não mexia nessa área? Não, eu cheguei a trabalhar na licitação lá quase 3 anos. Assim, estava na faculdade ainda, trabalhei na licitação. Quando eu me formei, eu decidi que precisava de uma experiência mais jurídica. Né? E aí eu fui para os gabinetes, participar da elaboração de voto e trabalhar nisso diretamente com o direito do trabalho. Né? E aí foi essa experiência. E hoje, como continua trabalhando na área de licitações, o senhor acha que essa experiência no TRT ajudou um pouquinho? Com certeza. O fato de ter trabalhado na parte de licitações de um órgão público me deu a chance de ver como é o outro lado. Né? Então, e poucos advogados têm essa oportunidade, né? Porque, em geral, quando você vai para o serviço público, como você pontuou, as pessoas tendem a ficar. Né? Então, o fato de conhecer os dois lados, eu acho que facilita um pouco o meu trabalho. E outro ramo de trabalho que o senhor lecionou aqui para a gente durante essa semana foi o direito portuário. Como entrou nessa área? De onde despertou o interesse? Muito bem. Na advocacia, a gente fica um pouco submetido à maré do mercado. E como a gente trabalha com licitações e já temos algum renome nessa área, quando surgiram as licitações para as concessões portuárias, nós fomos procurados por alguns clientes. E aí surgiu essa demanda, surgiu o meu interesse em estudar, porque é um tema realmente que você não acha muita doutrina sobre o assunto, é um tema que foge do nosso dia a dia. Né? Não portos não é uma coisa que nossas conversas de bares tocam, né? Então, a curiosidade me fez entrar no direito portuário e hoje é uma área que eu tenho muita paixão, muito interesse. O senhor fala muito em curiosidade pelo conhecimento, né? Exatamente, para saber mais informações, saber como as coisas funcionam, como o direito se aplica dentro daquele cenário, essa é uma coisa que me apaixona mesmo. E o senhor acredita, até para falar para os alunos, que essa curiosidade, essa sede de conhecimento também tem que vir pelas coisas atuais, pelo atual cenário da informação, da TV, da mídia? Não, com certeza. Essa conversa eu tenho muitas vezes com meu pai, né, ao escritório onde eu trabalho, o escritório dele, e a facilidade que a gente tem de informação, a quantidade de informação, hoje permite a gente se envolver, trabalhar, ter conhecimento com as mais diversas áreas. Né? Então, isso, sem dúvida, o que a mídia propõe, os programas televisivos, a internet, permitem a gente conhecer, ter contato com realidades muito diferentes. Né? E isso só tem a somar a nossa experiência, principalmente com advogados. Né? Hoje em dia é uma grande demanda, como que está essa área? É uma boa área para se atuar no direito? É uma área que demanda muito estudo, porque ela é muito específica. Ninguém aprende direito portuário na faculdade e na minha faculdade inteira eu nunca nem tinha ouvido falar sobre direito portuário. Né? Então é uma área muito específica. E o que acontece? Só existe licitação pela ANTAQ no cenário nacional. Ou seja, só a Agência Nacional de Transportes Aquaviários que faz a licitação. Então, são coisas que acontecem esporadicamente. A lei nova de direito portuário é de 2013, a lei dos portos. A primeira licitação de concessão de portos aconteceu em dezembro de 2015. Então, é uma área para se focar como uma forma complementar, porque só que essa questão da parte de licitação de concessões portuárias é uma área que acontece muito esporadicamente. A preparação que toma muito tempo. E o senhor falou em licitações. Essas licitações são diferentes das que estamos acostumados a ver, não? São. Como a gente está falando de direito portuário de muito dinheiro,
muito dinheiro, milhões de investimentos. A licitação de 2015 chegou a ter mais de 2 bilhões em investimentos, então é muito dinheiro. E são contratos que vão se estender por 25 anos, prorrogáveis por mais 25. Então, nós temos um contrato que é por meio século. Pela quantidade de dinheiro, pelo tempo que o contrato toma, ele tem umas questões formais muito mais burocráticas, muito mais amarradas. Por exemplo, no direito portuário, é um dos poucos ramos que a licitação é acompanhada pelo Tribunal de Contas da União do começo ao fim. Em geral, nos outros órgãos, o Tribunal de Contas entra como um auditor depois da licitação finalizada para ver se foi bem realizado. Na licitação de concessões portuárias, o Tribunal de Contas acompanha desde o começo até o final da licitação. Ele acompanha passo a passo. Então, a gente pode notar que elas não são muito frequentes. Não são muito frequentes. A preparação de uma licitação dessa leva muito tempo. Apesar da licitação ter acontecido em dezembro de 2015, os seus estudos estavam acontecendo desde o final de 2013. Então, foram mais de 2 anos em preparação para a licitação acontecer em 2015. E para um bom advogado atuar nessa área de licitações, qual o diferencial que ele deve ter? Primeiro, muita disposição para conhecer questões diferentes. Você não consegue trabalhar licitação de obras se você não for aprender sobre obras. Não consegue trabalhar licitações de equipamentos de TI se você não entender um pouco sobre isso. Então, estar disposto a ampliar esse conhecimento nessa área. Segundo, estudar como funcionam os processos administrativos dos tribunais de contas. Os advogados estão muito acostumados com o judiciário e o Tribunal de Contas funciona de um modo completamente diferente, a advocacia no Tribunal de Contas. Isso é uma coisa que o advogado que quer se interessar, quer atuar na área de licitações tem que se preparar, porque isso é diferente. O advogado que quer trabalhar na área de licitações, pelo visto, tem que ter muita sede de conhecimento. É verdade, é verdade. E o senhor, o que o senhor acha dessa área? Está faltando bons profissionais? Qual que é a dica principal? Muito bem. Nós temos nas licitações duas fontes de conhecimento além do direito tradicional, uma fonte de conhecimento além do direito tradicional. Porque se você vai advogar direito de família, a primeira coisa que você faz é ver os julgados dos tribunais. A gente chama de jurisprudência. Nas licitações públicas, além de verificar o que os tribunais do judiciário falam, a gente tem que analisar o que os tribunais de contas decidem. E o Tribunal de Contas, apesar de chamar tribunal, não é do judiciário, é do legislativo. Então, essa é uma preocupação a mais. Se o advogado quiser atuar na área de licitações, estudar a jurisprudência dos tribunais de contas, ele está bem aparelhado. E é uma área muito interessante, porque hoje você tem a quantidade de acesso à informação com as licitações eletrônicas, até empresas pequenas participando de licitação. E até essas empresas precisam de um apoio jurídico. Precisam saber com quem tirar a dúvida, como resolver um problema. E esse é um espaço que, para os advogados que estão começando, é uma grande possibilidade, né? Principalmente que você consegue, existem cadastros no país inteiro onde você acha as pessoas que querem participar de licitação. Então, você acaba conseguindo saber onde procurar os seus clientes, que nas outras ramos do direito você acaba meio perdido, né? Direito de família, onde é que você vai procurar os seus clientes, né? Você divulga, faz trabalhos, produz artigos, e a licitação permite um acesso localizado, trabalhar com forma mais concentrada com os clientes. Temos aí um meio caminho andado, né, professor? É verdade. Professor, a gente vai dar uma breve pausa na nossa conversa, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você aí de casa, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. E hoje conversamos com o advogado Murilo Jacobi Fernandes. Professor, no primeiro bloco a gente focou um pouquinho na sua área de estudo, no direito portuário, sobre licitações, mas a gente ainda não conversou sobre o porquê o direito, professor. Muito bem. Por que essa escolha? Eu não tive muita contatos com outros ramos do conhecimento. Meu pai e minha mãe são advogados. Então, desde jovem, a conversa na mesa do almoço, na mesa do jantar, era direito. E acaba que você ouvindo aquilo todo dia, você acaba tendo uma curiosidade, conhecendo um pouco mais, indo um pouco mais tendo perguntas sobre o assunto, né? Então, a vivência com o direito acaba me direcionando para o direito. E o senhor contou para a gente também no primeiro bloco, falou um pouquinho que o senhor trabalha com o seu pai hoje. Essa área de licitações, então, também veio de família. É verdade, também veio de família. Meu pai foi conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Hoje é advogado, então trabalhou com essa parte de contas, de prestação de contas, de licitações, durante muito tempo, né? E essa experiência na área acabou também passando, essa paixão pela área. Além dessa influência familiar,
Teve outra paixão no direito, não? Eu acho que na época de faculdade acontece com muitos de nós de ter uma paixão com o direito penal, né? Ele é um direito interessante, você trabalhar com crimes é sempre interessante, mas foi uma paixão muito breve. Não quis seguir essa área. Não quis seguir essa área. Realmente, meu interesse foi sempre por licitação, por direito administrativo. E uma curiosidade que o senhor me contou é que no direito não existe sim ou não, pode, não pode, tem sempre um depende ali no meio. Exatamente, Natália. No curso de Direito é uma coisa que eu acho que todo estudante de Direito aprende. Quando o professor faz uma pergunta, é isso? A gente aprende a responder, depende. Porque sempre você tem situações que podem afastar uma aplicação de uma lei ou trazer um entendimento diferenciado. Um caso que a gente tem mais simples e que quando você fala para quem não é formado em Direito, impressiona muito, quando você fala, ó, se o Joãozinho matou o Zezinho, isso é um crime? O advogado aprende a responder, depende. Porque você tem legítima defesa de terceiros, são hipóteses onde vai dizer que aquela conduta não foi um crime. Descriminalizam a conduta. Então, isso tem nos diversos ramos do direito, nós temos situações similares. O direito não é preto no branco, e você aprende isso na faculdade, e isso dá uma curiosidade maior. Mas até no direito portuário também existe esse depende? Com certeza. Nós temos uma área que a maioria das pessoas que aplicam licitação não são formadas em direito, vem da experiência. E nós temos uma lei que fala das licitações para tudo no país. Então, imagine que se eu vou comprar no Ministério do Planejamento uma caneta, eu estou seguindo a mesma lei que a Marinha vai comprar material para fazer um submarino, ou que a Força Aérea vai comprar para um jato. Então, a lei é muito ampla e, por isso, ela deixa muito espaço para inovação, para coisas novas, para a gente trazer questões para o debate. Então, realmente, sem sombra de dúvida, a licitação também tem isso. Doutor Murilo, além do direito, o que te move, o que o senhor gosta de fazer? Eu estou com um filho muito novo, então minha paixão nesse momento é cuidar do meu filho, aproveitar com ele, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito. Nos meus hobbies, que agora não está dando para executar muito por conta do meu filho, mas eu gosto muito de ler. Então eu sempre me interessei muito por leitura, né? Leio por prazer, né? Então isso é uma coisa que também gosto muito de fazer. Como professor, o senhor deve ler muito até para atualizar um pouquinho os estudantes, né? Com certeza, com certeza. Eu, além de advogado, como você pontuou, Natália, sou professor, gosto muito de dar aula. É muito gratificante poder influenciar pessoas, né? E como eu dou aula de licitação, que é um tema complicado, e dou no país inteiro, mas especialmente na região norte, você vê às vezes pessoas carentes de informação, carentes de conhecimento, e essa oportunidade de ir, de trocar ideias, nossa, enriquece muito, né? E a leitura é fundamental para a gente se manter atualizado. E o senhor almeja um dia ver de um aluno seu nascer um grande advogado em licitações? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu tenho a oportunidade de dar aula em pós-graduação também, e é uma coisa que eu converso com meus alunos sempre. Hoje você está na faculdade, amanhã você pode ser o autor de um livro. E você vai influenciar um juiz, vai influenciar um ministro que vai ler sua obra e pode começar a decidir de uma maneira diferente por conta do seu trabalho. Então, seria muito satisfeito saber que alunos que aprenderam comigo estão aí propagando conhecimento, estão mudando o posicionamento da jurisprudência, do ritmo das coisas. Isso é muito interessante, seria muito gratificante. Muitos alunos olham o senhor, veem um advogado, uma pessoa que já passou pela servidoria pública, professor, escritor. Muitos alunos podem parar e pensar, eu não sei se eu consigo. O senhor acha que qualquer um pode fazer? Sem sombra de dúvida. É dedicação, é foco. Algumas pessoas têm algumas oportunidades mais fáceis, outras nem tanto, mas é tudo estudo, conhecimento. Quando você começa a fazer bem feito, faz com paixão, o trabalho sai melhor. Quando o trabalho sai melhor, as pessoas falam mais do trabalho, e isso, uma coisa puxa a outra. Quando você trabalha com licitação e, como eu falei, que a lei é muito abrangente, ela precisa de doutrina, de livros que digam como resolver problemas. E aí, quando você vai trabalhando na área, você vai aprendendo que, olha, as pessoas precisam dessa informação. Então, além de dar aula, escrever é um excelente modo de tentar ajudar. E isso, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acho, sem sombra de dúvida, qualquer pessoa dedicada consegue chegar a esse caminho, consegue seguir esse caminho. Como um professor apaixonado pelo que faz, como e onde nasceu esse interesse em dar aula?
Eu tive umas situações particulares, a gente trabalhou com, eu já ajudei a elaborar algumas normas, e o que acontece sobre licitação em alguns estados. E quando a gente teve essa oportunidade, surgiu a demanda, mas como eu aplico essa norma? Surgiram-se dúvidas. E aí foi a primeira vez que eu entrei na sala de aula, para explicar, uma turma muito pequena, 8, 12 pessoas, para explicar como se fazia. E essa paixão foi crescendo, olha, é muito gratificante fazer isso. E aí foi começando a fazer aulas, foi crescendo as turmas, já tive a oportunidade de dar aula para 300 pessoas, palestrar num fórum onde tem mais de 1.000 pessoas assistindo, mas começaram com pequenos cursos numa sala com 15, 20 pessoas. Professor, nosso papo está muito interessante. Daqui a pouquinho a gente volta para dar dicas de livros para os alunos. E você aí de casa, não saia daí. O Saber Direito Debate volta em seguida. Estamos de volta com Saber Direito Debate. E no programa de hoje a gente está conversando com o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que está contando um pouco da carreira dele e as influências que teve. Professor, agora vamos falar de grandes autores. Quem são esses grandes autores do direito que te influenciaram? Olha, na parte de direito administrativo, nós temos alguns autores que não dá para deixar de ler. Um deles é Marçal Justen, Maria Silva Snella de Pietro, e no direito portuário nós temos o Oswaldo Agripino, que também se destaca com várias obras sobre o tema. Um pouquinho do Oswaldo Agripino, o senhor trouxe 2 livros dele. O primeiro, Direito Regulatório e Inovação nos Transportes e Portos nos Estados Unidos e Brasil. Por que essa comparação Estados Unidos e Brasil? Esse livro é extremamente interessante porque ele é anterior à nova lei de portos de 2013, ele é de 2011. E ele faz uma análise de como funciona o sistema portuário dos Estados Unidos e no Brasil. É muito comum nós buscarmos referências nos Estados Unidos, na Europa, de como as coisas funcionam lá, que funcionariam melhor do que aqui. Nós temos um problema grave nos nossos portos, que é a demora em processar mercadoria de importação e exportação. E ele faz uma análise propondo algumas mudanças. E algumas das mudanças que ele traz foram incorporadas na lei de portos. Então é interessante verificar isso, porque ele foi uma das pessoas que influenciou essa nova legislação portuária. Outro livro do Agripino é esse Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Então, podemos falar que é um dos que ele influenciou essa regulação? Sem sombra de dúvida. Esse livro já tem uma versão da nova lei e ele trabalha, é uma doutrina em cima da nova lei, ensinando, definindo diretrizes, propondo sugestões de como se proceder e o que deve ser feito para o direito portuário. Então, sem dúvida, soma muito para o país na parte de direito portuário esse segundo livro também. O primeiro, uma comparação que permite a gente conhecer de onde estávamos e para onde estamos querendo caminhar. E o segundo, ele trata muito mais da nossa situação atual. E esses 2 livros o senhor me falou que é para quem quer aprofundar essa área, para quem já tem um pouquinho de conhecimento. Isso, não é uma leitura para uma pessoa que quer ter o primeiro contato com o direito portuário, com a regulação portuária. Mas esse aqui, de Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Rafael Veras de Freitas, é para quem quer começar no direito portuário. Exatamente. Para começo de assunto, ele já é mais fininho, então já facilita para quem quer começar. Mas ele traz um resumo do que trata a nova regulamentação, a gente chama de nova, mas de 2013, a nova lei de portos. E ele faz uma breve análise dessa lei para dar um passo, uma segurança, um fundamento para quem quer começar a estudar. E esse transporte marítimo, cargas, navios, portos e terminais. Por que esse livro? Esse livro, ele dá uma visão geral, porque, como eu falei, portos é um tema fora do nosso dia a dia. Muitos de nós nunca pisou num porto, muitos de nós não convive com o direito portuário. Então, esse livro, ele traz uma ideia não só dos portos, dos terminais, mas também da questão do transporte marítimo, para que permita nos ter uma visão geral do que um porto funciona, e com o conjunto dos navios, embarcações. Então, ele dá uma fotografia muito mais ampla sobre o direito portuário. E seus livros, professor? Conta pra gente um pouquinho, o senhor já tem 2. Isso, tenho 2 livros em coautoria. O primeiro foi uma legislação indexada da nova lei de portos. A gente pegou a nova lei de portos, os decretos, as resoluções da ANTAC que estão válidas, juntamos tudo e fizemos o índice remissivo para facilitar a consulta. O outro livro que eu tenho, já é sobre licitações de forma geral, é uma obra em homenagem ao professor Jorge Jacobi Fernandes, que é o meu pai, e eu tive a honra de ser convidado para escrever um artigo. E nele eu tenho um artigo que fala sobre os projetos de lei em trâmite no Congresso que pretendem mudar a lei de licitações.
E tem diversos outros autores muito significativos que contribuíram nessa obra, então é uma obra excelente para quem quer conhecer licitações públicas. O senhor falou que o primeiro serve meio que um livro de consulta. Como funcionou a pesquisa para ele? Exatamente. Acaba que quando nós estudamos sobre um tema, a gente tem que partir da lei, a gente tem que ler a lei. E quando a gente verifica, vai lendo a lei, a gente verifica que ela usa expressões muito técnicas e difíceis para, por exemplo, um empresário que trabalha na área portuária não está acostumado com algumas expressões muito técnicas. Então, a gente pegou essas expressões e fez uma tradução no índice emissível para dizer, olha, quando eu falo de porto no meu dia a dia, na lei eu estou falando de porto organizado ou de terminal de uso privado, por exemplo. Então, a gente tentou trazer, pegar algumas expressões que a lei traz de forma mais técnica e trazer para um vocabulário de quem trabalha na área e está mais acostumado. Okay? E o segundo livro, homenagem ao seu pai, como foi escrevê-lo, professor? Foi uma honra. Primeiro, que ele é um livro por diversos juristas que se juntaram para escrever uma obra trazendo as mais modernas posições sobre licitações e contratos administrativos. E aí eu tive a honra de ser convidado para escrever o artigo. A minha irmã também foi convidada a escrever um artigo no livro. E foi realmente muito ficamos muito felizes, né? E meu pai ficou muito emocionado quando recebeu a obra, viu que a gente participou. Foi realmente um momento de muita satisfação. E ser escritor demanda muito tempo, muito conhecimento, muito estudo, como é? Exige muita dedicação. E mais do que isso, exige tanto que porque você não consegue escrever no ambiente de trabalho. Em geral, você vai escrever em casa, final de semana, numa viagem para a família descansar, você leva seu notebook e vai trabalhar. Mas é um pouco de resolução, porque eu acho que todo escritor tem isso. A gente está escrevendo o livro e a gente fala, poxa, mas ainda não está excelente, ainda não está bom. Então você precisa decidir, olha, eu vou parar aqui, vou ver se alguém lê o livro e gosta, entendeu? Se ele vende, porque senão você nunca acaba. A parte mais difícil, eu acho que a escrever o primeiro livro é você falar, poxa, e no meu caso foram artigos que compuseram os livros, é você parar, não, agora tá bom, vou parar aqui, ok, e vou passar para outro projeto, porque senão você não acaba e não termina, né? Então essa é uma grande dificuldade de um escritor, saber quando falar a obra tá pronta. Durante toda a nossa conversa hoje, o senhor falou muito em curiosidade, paixão e dedicação. O senhor acha que é isso que o senhor quer passar para os alunos? Sem sombra de dúvida. Primeiro que eu acho que quem faz um trabalho apaixonado é diferente. Você vê nos movimentos da pessoa, no olho da pessoa, quando ela trabalha apaixonada. E é muito mais fácil você se dedicar a uma coisa que você é apaixonado. E a curiosidade movimenta a gente a sempre buscar coisas novas, porque senão a gente fica falando a mesma coisa, a gente aprendeu e para ali. E a curiosidade faz a gente buscar coisas novas, tentar agregar novos conhecimentos. Então, eu acho que, sem dúvida, esses são os 3 pilares aí para quem quer se desenvolver em qualquer área. A gente agradece muito e esperamos que o senhor tenha gostado de ter participado aqui com a gente na TV Justiça. Sem dúvida, Natália. Foi um grande prazer estar aqui. É um momento muito rico, então eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade. A gente que agradece. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você ficou com alguma dúvida e tem até alguma sugestão, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir a esse e outros programas da TV em nossa página tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.